Olha só, um Deus, mas em três pessoas? Como assim? Parece complicado, né? Esse é o grande mistério da Santíssima Trindade, que é tipo um dos pilares da fé cristã. Pode até parecer um quebra-cabeça meio doido, mas a ideia aqui hoje é a gente juntar essas peças. E no final, a imagem que aparece, nossa, ela revela algo muito, muito profundo sobre quem é Deus. Então, a pergunta que não quer calar é essa: como é que Deus pode ser um só, na sua essência, e ao mesmo tempo três pessoas distintas? Parece uma contradição, né? É um daqueles mistérios que a teologia vem tentando desvendar há séculos. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, passo a passo. Bom, para a gente não se perder no caminho, preparei um roteiro. Primeiro a gente encara esse paradoxo de frente. Depois vamos montar a doutrina com três afirmações que são a base de tudo. Aí, para ficar bem claro, a gente vai ver o que a Trindade não é. Em seguida, como ela funciona na prática. E para fechar, por que tudo isso importa. E importa muito. Ok, então, vamos lá. Tem um ditado antigo muito famoso que resume bem a coisa. Tente explicar a Trindade e vai perder a cabeça. Tente negá-la e vai perder a alma. Uau! Isso mostra bem a tensão, né? De um lado, é um conceito que dá um nó na nossa lógica, mas do outro, é fundamental para a fé, porque no fim das contas a gente está falando da própria natureza de Deus. E para entender a Trindade, a boa notícia é que a gente não precisa reinventar a roda, não. A doutrina toda, na verdade, ela é construída de uma forma bem elegante sobre três pilares, três afirmações fundamentais que a gente encontra espalhadas pela Bíblia. Então, vamos lá. O ponto central é esse aqui, ó. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Tipo, o Pai não é o Filho não é o Espírito. Cada um é cada um. Segundo, cada uma dessas pessoas é plenamente 100% Deus. Não tem um que é mais Deus que o outro, sabe? E terceiro, o mais importante. Mesmo sendo três pessoas, eles são um único Deus. Um só, não três deuses. Olha que legal esse diagrama. Ele é super antigo, se chama Escudo da Trindade e ajuda muito a gente a visualizar essa ideia. É simples, olha só. A linha de fora diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Beleza. Mas as linhas de dentro mostram que o Pai não é o Filho não é o Espírito e por aí vai. Ou seja, três pessoas distintas, mas um único ser divino no centro de tudo. Sabe, às vezes o melhor jeito de entender uma coisa é entender o que ela não é. E com a Trindade, isso é super verdade. Porque ao longo da história, muita gente tentou simplificar o mistério, sabe? Só que nessas tentativas, acabaram jogando fora uma das verdades essenciais da história. Vamos passar rapidinho por três erros clássicos. Primeiro, o modalismo. A ideia aqui é que Deus é um ator que usa três máscaras diferentes. Às vezes ele é pai, depois vira o filho, depois o espírito. O problema? Isso nega que eles são pessoas distintas de verdade. Depois vem o arianismo, que diz que Jesus e o Espírito não são Deus de verdade, mas sim os primeiros e mais importantes seres criados. Isso acaba com a divindade plena deles. E por fim, o triteísmo, que é basicamente jogar a toalha e dizer, são três deuses e pronto. Isso, claro, destrói a ideia de que existe um só Deus. Beleza. Então a gente já viu o que a Trindade é e o que ela não é. Tipo, já definimos o campo de jogo. Agora, a parte legal. Como isso funciona na prática? A gente vai sair um pouco de quem Deus é para entrar em o que Deus faz. E isso nos leva para um conceito chamado de Trindade econômica, que nada mais é do que os papéis que cada pessoa da Trindade desempenha no mundo. E só para esclarecer, econômica aqui não tem nada a ver com grana não, tá? A palavra vem do grego oikonomia, que significa administração da casa. A ideia é essa: como o Pai, o Filho e o Espírito administram o plano de Deus para o mundo. Cada um tem um papel, mas todos trabalham juntos em perfeita sintonia para um único objetivo. Pensa na criação do mundo, por exemplo. A gente pode imaginar como uma grande obra. O Pai seria o arquiteto, aquele que planeja tudo nos mínimos detalhes. O Filho, que é o verbo, a palavra, seria o mestre de obras que dá a ordem, que fala, haja luz. E o Espírito Santo? Ele é o construtor, que põe a mão na massa, que executa o plano, que pairava sobre as águas organizando o caos. Genial, né? E esse mesmo padrão se repete na salvação. Olha que incrível. O Pai é quem planeja e envia o Filho. O Filho é quem executa o plano, vivendo, morrendo na cruz, ressuscitando. Ele faz o trabalho pesado. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação na vida da gente, convencendo, transformando por dentro. É um plano de resgate perfeito, com três pessoas trabalhando em unidade.
Ok, agora a gente vai dar um passo mais fundo. A gente estava falando do que Deus faz, certo? Essa é a trindade econômica. Agora vamos falar de quem Deus é, na sua essência, na sua vida interna, desde sempre e para sempre. E para isso a gente usa o termo trindade ontológica. Ontológica é uma palavra chique que vem de ontos, ser em grego. Basicamente, fala de quem Deus vê. E aqui está o pulo do gato. Se na economia da salvação o filho se submeteu ao pai, aqui, no ser eterno deles, não existe hierarquia. Ninguém é maior ou menor. Pai, Filho e Espírito são totalmente iguais em poder, em glória, em tudo. Aquela submissão foi um papel que o filho assumiu por um tempo, pela nossa salvação, mas não significa que ele seja inferior, de jeito nenhum. Então, para deixar bem claro a diferença, vamos resumir. Trindade econômica é sobre o que Deus faz no tempo, na história, no mundo. Trindade ontológica é sobre quem Deus é na eternidade, em si mesmo. Guardar essa distinção na cabeça é super importante para não confundir as coisas. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como exatamente 3 podem ser 1? Bom, a teologia tem uma palavra incrível para isso, pericorese. É uma palavra meio estranha, mas a ideia é linda. Significa algo como habitação mútua, ou até dançar ao redor. Pensa numa dança divina, onde cada pessoa da Trindade habita completamente dentro das outras duas sem se misturar, sem perder quem é. A vida do Pai flui no Filho, a do Filho flui no Espírito, a do Espírito flui no Pai. É uma união perfeita. E o mais legal é que isso não é só uma viagem filosófica, não. O próprio Jesus falou disso. Quando ele diz lá em João, creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, puxa, isso é a pericorese em ação. Ele está descrevendo essa realidade. É a união mais perfeita, mais íntima, que a gente consegue sequer começar a imaginar. Ok, eu sei, a gente passou por um bocado de teologia agora. Talvez a cabeça esteja até um pouco cheia. Mas a pergunta que fica é, tá, e daí? O que eu faço com isso tudo? Por que essa doutrina, que parece tão abstrata, importa de verdade para o nosso dia a dia? Ah, mas importa e como importa. Pensa só. Primeiro, isso muda tudo sobre a natureza de Deus. Ele não é um ser solitário no céu. Deus, em sua essência, é comunidade, é relacionamento, é amor. Ele não criou o mundo por solidão, mas por um transbordamento de amor que já existia dentro dele. Segundo, é por isso que a salvação funciona. Só um Cristo que é 100% Deus poderia oferecer um sacrifício que realmente salva. Terceiro, isso nos dá nosso propósito. Se fomos feitos à imagem de um Deus que é comunidade, então fomos feitos para viver em comunidade, em amor uns com os outros. E por último, isso nos permite adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo sem medo de estar adorando 3 deuses diferentes. A gente adora um só Deus. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a realidade mais profunda do universo, a própria essência de Deus, é uma comunidade de amor que se entrega, que se doa, o que isso ensina sobre o nosso propósito, sobre como a gente deve viver, construir nossas relações, nossas famílias, nossas comunidades? A Trindade, no fim das contas, não é só uma doutrina para a gente quebrar a cabeça tentando entender, é uma realidade para a gente viver.